Opa, tudo bem? Aqui é Cássio Cristani, do Clube da Cerveja Erechim, e eu estou gravando esse vídeo, o 18º episódio de uma série de vídeos gratuitos que eu estou repassando a vocês uma forma de informação para trazer sacadas sobre degustação cervejeira, certo? Pequenas dicas, pequenos passos aí para conseguir aprimorar, elevar a qualidade de degustação de cerveja e que isso aí gere um benefício e que vocês consigam aproveitar ao máximo cada cerveja que vocês experimentam, certo? Então são dicas aí para a gente levar adiante, levar para o resto da vida, cuidando desses fatores que a gente vem, alguns desses fatores que a gente vem tratando nesses vídeos. Nesse vídeo de hoje eu vou falar de 3 coisas que você deveria evitar quando o assunto é degustação cervejeira. Talvez 3 coisas que vão baixar a qualidade, vão trazer o clima para baixo, em vez de elevar ou potencializar o clima, certo? Ou a experiência de degustação cervejeira. Para ilustrar isso, eu vou falar uma pequena história para vocês. Uma história que aconteceu comigo quando eu fui viajar para as Filipinas. As Filipinas é um país onde ele é formado por diversas pequenas ilhas. Então o país basicamente ele é bem separado. E quando eu fui para lá, eu fui em uma viagem com mais amigos, e nessa viagem o que a gente encontrou lá, a nossa expectativa para a viagem era muito alta, a gente esperava muito daquela viagem, era para ser uma viagem para um país tropical, então a gente tinha uma expectativa alta. Ao chegar lá, a gente viu que realmente aquela nossa expectativa de país para frente, país que tem a temperatura tropical, com frutas, um país tradicionalmente que nem o Brasil, pelas características da natureza, né? Então a gente tinha uma expectativa alta que quando a gente chegou lá, elas realmente se comprovaram. Então a gente estava excitado por aquela viagem, a gente estava feliz, a gente estava completo com aquela viagem. E quando a gente chegou lá, a gente viu que tinha cervejas locais, então tinha algumas cervejas locais. E depois que a gente experimentou as cervejas, elas eram fantásticas, eram cervejas muito boas. E, enfim, até hoje eu não descobri qual era a receita mágica dos filipinos para fazer aquelas cervejas que a gente experimentou. Inclusive a cervejaria, depois eu pesquisei mais a fundo, a cervejaria é uma cervejaria estatal. Então o Estado, o governo em si que faz a cerveja, e uma cerveja de extrema qualidade, né? Então chega a ser engraçado quando a gente pensa nesse sentido. Mas a moral da história é que, então, quando a gente contemplou aquela expectativa muito alta e aquilo foi super bacana pra gente, e a gente somou aquilo uma cerveja que para nós desceu bem, casou com a temperatura da região, que era uma temperatura alta, e a cerveja era uma cerveja leve, uma cerveja refrescante. Então aquilo fechou um círculo onde a gente viu que a experiência como um todo foi muito satisfatória, certo? E pensando para trás, o que faria, será que alguns desses fatores, como a temperatura, como a expectativa, como o clima, isso aí poderia trazer uma impressão má para a cerveja em si? Caso a gente não tivesse essa expectativa boa, caso a gente não tivesse o clima tão bom, né? Será que a gente teria percebido a mesma sensação naquela cerveja? E eu chego à conclusão que não, tá? E, enfim, não tiro de referência nenhuma, é simplesmente eu, Cássio, falando que eu vejo que eu não conseguiria, talvez, chegar na mesma sensação, na mesma nota de satisfação, vamos dizer assim. Certo? Por quê? Porque aquele clima, aquela coisa local nos influenciou para a gente também achar que a cerveja estava boa, foi servida numa temperatura ideal. Então tudo isso fez parte de um cenário onde, para mim, aquela foi uma das experiências cervejeiras únicas, né? Porque eu não esperava aquilo, a gente não foi para lá para conhecer cerveja, e acabou que as coisas aconteceram e, enfim, foi bem intenso. Mas eu estou dizendo isso porque pensando o que poderia ser algo que tiraria o sabor da cerveja, né? Então eu elenquei aqui 3 coisas que poderia estar sendo prejudicial à degustação de vocês, certo? Então vamos lá. Para uma cerveja boa,
muito provavelmente, independente do lugar que a gente esteja tomando, se for servida na temperatura ideal e se for apreciada do jeito adequado, muito provavelmente essa cerveja vai ser boa em qualquer lugar, certo? Para cervejas medianas, bom, essa aí já sofre mais influência de variáveis externas, né? Mas aí tem algumas coisas que não tem como fugir. Por exemplo, uma cerveja ruim. Uma cerveja ruim, ela pode vir a ser boa se a gente está com uma expectativa boa, se a gente está num ambiente bom e se a gente segue algumas dessas regrinhas básicas, algumas delas a gente vem tratando nessa série de vídeos. Então, quem não assistiu todos, quiser aproveitar, volte e veja os episódios anteriores. Por enquanto essa série está liberada no YouTube, a gente não sabe até quando que ela vai ficar online aí, então aproveitem, vejam os outros vídeos, compartilhem as ideias que vocês acham bacana, comentem que a gente pode estar pegando as dúvidas, os questionários de vocês e respondendo em outros vídeos. Mas enfim, então quando a cerveja é ruim, ela pode ficar melhor quando a gente toma ela em um ambiente agradável, numa expectativa boa e em boas companhias, como a gente viu no vídeo Some Amigos, né? Então quem quiser uma referência aí para ver como melhorar a qualidade da cerveja, pode voltar no vídeo em um episódio anterior onde a gente discute a questão de ter mais amigos na degustação, certo? Então, o que faria uma cerveja perder a qualidade, ou seja, ser avaliada para baixo, abaixo do nível que ela está? Então, eu elenquei aqui 3 fatores primordiais. O que faria a experiência de degustação cervejeira ser trazida para baixo, ser avaliada abaixo do que aquela cerveja em si poderia proporcionar como uma potencial degustação. Então, o primeiro fator é a cerveja ser ruim, certo? Se a cerveja é ruim, a gente precisa ter quase todas as outras variáveis completas aí, com amigos bacanas, com uma experiência, uma expectativa boa, então isso aí poderia compensar. O segundo motivo, um lugar adequado, um lugar bacana, um lugar propício, certo? Um lugar que a gente consiga conciliar a nossa expectativa com aquele ambiente, certo? Então, quando essas duas coisas fecham, a expectativa e o ambiente, a gente tem uma sensação melhor, a gente tem uma sensação de felicidade instantânea aí, e isso aí vai fazer bem para a degustação, certo? E o terceiro ponto, que é amigos. Com bons amigos a gente vai conseguir aumentar a qualidade. Agora, se os amigos não são tão bons assim, aí também, somado a outros fatores, um desses outros fatores aí já prejudicaria a experiência cervejeira. Então, quais são as 3 coisas que degradariam a qualidade da experiência cervejeira? 1. Cerveja ruim. 2. Lugar inadequado, vai estar prejudicando. E o terceiro ponto, então, é amigos que não condizem com a nossa expectativa, com o ambiente e com a cerveja que a gente está bebendo. Além dessas 3 coisas que podem degradar a qualidade, vocês podem usar essa dica desse episódio de hoje a favor da degustação de vocês. Somar bons amigos, somar um bom ambiente e somar uma boa cerveja. Um pequeno evento que vocês criam vai gerar uma expectativa boa para vocês e vocês vão conseguir todos aproveitar um ótimo momento, uma boa oportunidade de degustação de cerveja. Tá certo? Então esse é o episódio de hoje. Se você gostou dessa dica, não esquece de assinar nosso canal lá no YouTube. Então eu vou esperar uns segundos aqui para você abrir lá a página do YouTube e se inscrever no nosso canal, certo? Beleza? Se inscreveu no canal? Você também pode acompanhar nossa página aqui no Facebook. Curte a página, que é importante para a gente estar divulgando essa nossa mensagem, está atingindo o maior número de pessoas possíveis, já que essa série de vídeos aqui é totalmente de graça. Eu paro o meu dia para estar gravando esses episódios para vocês com algumas sacadas, com algumas experiências que eu já presenciei. E eu estou dividindo um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha história aí com vocês. Compartilhar para pessoas que se interessem pelo tema, gostam de uma cerveja e querem aprimorar os conhecimentos técnicos aí, querem aprimorar os momentos felizes aí, seja em família, seja com amigos, certo? Então,
muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. A gente se vê amanhã no próximo episódio.